Neste marco de história, nós voltamos a correr os meandros da história marcoense e desta vez para falar de uma personalidade até nem é muito conhecida, mas que faz parte da toponímia aqui da cidade do Marco de Canaveses. Estou a falar do Dr. Queiroz Ribeiro, que dá nome a esta rua aqui atrás, que é uma personalidade que não será muito conhecida, mas que se notabilizou em certa parte, muito por ter sido o marido de Dona Isabel Corte Real, a grande promotora da construção do hospital aqui no Marco de Canaveses, e que faleceu um pouco antes da sua inauguração, em 1920. Mas que, antes de falecer, já doente, fez com que o marido prometesse que ele terminaria essa obra da construção do hospital, o que ele cumpriu religiosamente. E assim ele viveu então com Dona Isabel na sua casa da Lavandeira, em Vila Boa do Bispo, que é a casa que nós vamos conhecer de seguida. E chegando então às terras de Vila Boa do Bispo, nós encontramos então a Casa da Lavandeira, aqui num lugar que não fica junto dos grandes corredores de circulação, o que faz com que esta casa passe um pouco despercebida. Mas sendo uma casa que se destaca particularmente pela presença destas duas imponentes imagens que ladeiam o portão de entrada. Pois foi aqui neste local que viveu o Dr. Queiroz Ribeiro com a sua mulher, Dona Isabel Corte Real. E apenas uma particularidade, é que estas imagens não são mais do que uma cópia, digamos uma cópia fiel de outras imagens que nós encontramos em Vila Nova de Cerveira, na Casa da Loureira, precisamente a casa que era pertença do doutor ou da família do Dr. Queiroz Ribeiro, o que ajuda a explicar a sua presença aqui, a implantação destas imagens neste lugar. Mas Vila Boa do Bispo tem mais história com o Dr. Queiroz Ribeiro. E então aqui é nesta parte mais cimeira da freguesia que nós encontramos uma memória, presente aqui na toponímia de Vila Boa do Bispo, uma memória ao Dr. Queiroz Ribeiro, que nós encontramos aqui nesta rua. O Dr. Queiroz Ribeiro, que certamente terá tido momentos de especial relevo aqui na freguesia, dos quais nós apenas conhecemos um, que aconteceu em 1925, numa altura em que houve aqui uma crise, os problemas entre a Igreja e a Junta de Freguesia e a posse da cruz paroquial, pois houve elementos da Junta de Freguesia que terminaram presos e apenas não foi preso o Presidente da Junta porque beneficiou da ajuda do Dr. Queiroz Ribeiro, que com o seu automóvel levou o Presidente da Junta para terras de Abragão. Certamente que indo por Canaveses, porque na altura não era possível passar o Rio Tâmega, na Ponte do Canal ou em Anjos Rios. Bom, é este mais um momento do Dr. Queiroz Ribeiro, a sua ação em 1925, aqui em Vila Boa do Bispo. E o último pormenor que queremos realçar em relação ao Dr. Queiroz Ribeiro fez-nos vir até este local, aqui no mosteiro de Vila Boa do Bispo, no chamado Adro Pequeno, onde encontramos 3 locais de sepultura que eram para pessoas com um nível social mais elevado. E foi aqui que o Dr. Queiroz Ribeiro foi sepultado em fevereiro de 1928. Esteve aqui algum tempo até que foi trasladado para terras do Minho, onde estava a sua família. Portanto, é este mesmo o último pormenor relacionado com o Dr. Queiroz Ribeiro. E penso que assim ficamos a conhecer um pouco mais sobre esta figura, o Dr. Queiroz Ribeiro, que aqui na cidade do Marco de Canaveses tem esta rua com o seu nome. Aliás, uma rua que não existia até 1928, pois aquele portão que nós agora vemos lá atrás estava aqui implantado, conforme testemunham umas fotos antigas. O Dr. Queiroz Ribeiro, que foi, portanto, ele foi advogado, foi um político, foi deputado por Arcos de Valdevez, Viana do Castelo, Valença e Leiria. Além de ter sido também um monárquico ferrenho em tempos da República, o que aliás o obrigou a que tivesse que se exilar em Espanha durante algum tempo. E resta acrescentar que o Dr. Queiroz Ribeiro foi também escritor. Ele escreveu livros como, por exemplo, Tardes de Primavera, Cartas ao Longe. Foi um homem, portanto, que teve várias artes em que ele se notabilizou. E assim terminamos. Fica mais um marco de história aqui no Marco de Canaveses.